A situação na Rússia está piorando rapidamente. Mães russas agora se voltam contra Putin, criticando abertamente a operação militar especial que segue matando seus filhos. E, se a história serve de prova, esse é o único grupo que você não quer ver se manifestando na Rússia. O governo russo deveria estar apavorado. Não são só as mães russas. O prefeito de Moscou agora se opõe publicamente ao plano de mobilização de Putin, assim como propagandistas e blogueiros de guerra russos. Agora estão abertamente chamando Putin de líder fraco. Então, para acabar com toda essa dissidência, Putin está recorrendo à única organização que não pode traí-lo: o bom e velho sucessor da KGB, o FSB. Ele deu a eles um poder sem precedentes. E essa decisão silenciosamente iniciou uma espécie de guerra civil entre o FSB e a elite russa. E claro, como eu poderia esquecer, tem algo misterioso acontecendo em Moscou. Os moradores ouviram algo ontem por toda do centro da cidade até a periferia. Mas ninguém no governo vai dizer o que foi. Isso levou a algumas especulações. E um físico está afirmando que pode ser algo nuclear. Então, o que foi isso? Foi um teste nuclear que deu terrivelmente errado? Bem, vamos falar sobre isso. Quero mostrar o som que todos ouviram em Moscou. Mas antes, vou mostrar tudo o que explodiu na Rússia. Aqui está nosso novo quadro. Ontem à noite, a Ucrânia manteve ataques à instalação logística da Wildberries na Rússia, atingindo agora Ekaterimburgo, cerca de 2.400 quilômetros das linhas de frente. E aqui podemos ver o primeiro ataque acontecendo diante de nós. Podemos ver um drone se aproximando. E aqui vemos o ataque acontecendo. Não é um ataque massivo, mas lembre-se que há muito papel, eletrônicos e baterias, todos altamente inflamáveis. Vou mostrar o resultado em 1 segundo. Antes disso, temos um drone entrando na instalação, o que é muito interessante. O drone não vai direto, ele voa ao redor antes de entrar. E isso é por um motivo muito específico. Aqui está o trecho do qual estou falando. O drone, mesmo que o cara que está gravando o vídeo diga que o drone está voando diretamente para o Wildberries, não está indo diretamente. Isso porque, antes desses drones decolarem da Ucrânia, ou de onde estejam sendo lançados, os operadores ucranianos programam seus drones para seguir rotas específicas, evitando defesas aéreas e o fogo antiaéreo que ouvimos ao fundo. Agora o drone apenas sobrevoa a área até cair. Em seguida, vemos o segundo ataque. Se voltarmos um pouco no vídeo, dá para ouvir o fogo das armas antiaéreas. Sobre drones, vamos ver a inovação mais recente dos ucranianos nas linhas de frente. Como vocês sabem, drones têm sido usados intensamente, não só em ataques de longo alcance, mas também nas frentes de batalha. Nas linhas de frente, eles estão usando principalmente drones FPV, mas mesmo assim, vimos inovações em relação a como eles estão sendo operados. Antes, esses drones eram apenas conectados, usando algum tipo de sinal, seja Wi-Fi ou outra coisa. Mas isso levava o outro lado a bloquear esse sinal. Eles faziam algum tipo de contramedidas de guerra eletrônica, onde você simplesmente não conseguia se comunicar com o drone. E foi aí que os russos foram os primeiros a criar a solução de fibra ótica, onde eles conectavam os drones diretamente ao operador com um cabo de fibra ótica. Dessa forma, não tem como bloquear o sinal. Agora, os ucranianos também copiaram isso e criaram várias inovações, como cortar o cabo de fibra ótica para derrubar o drone, ou como essa nova, onde os ucranianos têm um drone que voa com uma rede acoplada a ele. Essa rede reage de forma interessante ao ver um drone russo. Veja só, à frente está um drone russo visto pela câmera do drone ucraniano. Lá está a rede. A rede basicamente torna impossível para as hélices continuarem girando. Então o drone não consegue voar e simplesmente cai. Definitivamente interessante. Mas o que é ainda mais interessante, pelo menos para mim, é que essa é uma daquelas inovações em que o drone ucraniano não é destruído durante a missão. Ele ainda está voando depois. Então eles podem reutilizar esse drone várias vezes. Duvido que esse drone seja caro. Deve custar algumas centenas de dólares. Então, eu não acho que os ucranianos se importem tanto se perderem o drone, mas ainda assim é definitivamente algo interessante. E nesse próximo trecho, podemos ver as consequências. Na verdade, não exatamente as consequências, mas sim o incêndio em um depósito da Wildberries após um ataque. Dá uma olhada. Esse incêndio é intenso. Agora, claro, esses depósitos são enormes. Eles são como vários campos de futebol. Alguns deles têm o tamanho de 50 campos de futebol em um único depósito. Então, quando tudo é destruído, esse incêndio não é fácil de apagar. E às vezes, esse fogo dura dias. Isso levou algumas contas ucranianas a fazerem alguns memes. E esse é o mais engraçado que eu vi. Eles sugerem uma nova bandeira russa. O topo seria substituído por refinarias e alvos atingidos pela Ucrânia, iluminando o horizonte russo, como mostrado aqui.
Como prometi, eu quero mostrar para vocês o que restou dessa instalação, ou seja, do armazém, depois que o incêndio foi apagado. Não é uma cena bonita. Então aqui está a imagem de satélite. Nesta primeira imagem, você pode ver o antes. Isso foi em 1º de agosto. Então, antes do ataque, e você pode ver o armazém ali, como qualquer outro armazém. O ataque acontece nos dias 4 e 5 de agosto. Ele ocorre à noite, e é por isso que temos 2 dias diferentes. Mas é assim que fica depois. Praticamente tudo foi queimado. E isso foi na cidade de Tula, que foi um ataque recente. Agora, essa próxima imagem que temos é de Moscou, da região de Moscou. E esse armazém em Elektrostal foi o maior armazém que a Ucrânia atingiu até agora. Esse é o 2º maior armazém que a empresa tem, a Wildberries, mas esse é o maior que foi atingido e destruído. E dê uma olhada em como ficou depois do ataque. Esse ataque aconteceu em muito 18 de julho. E agora, na imagem de satélite, praticamente tudo está queimado. Tem um segmento aqui que não foi queimado, e tem outro aqui. Mas tirando isso, pelo menos 85% da instalação está inutilizável e precisará ser reconstruída. A campanha de bloqueio logístico da Ucrânia segue. Isso mostra que a Rússia enfrenta dificuldades para reabastecer a Crimeia e suas tropas na linha de frente. E aqui temos mais vídeos da conta oficial de defesa da Ucrânia, que mostram o que aconteceu nos últimos dias. Vamos assistir a alguns deles. Aqui podemos ver um caminhão de suprimentos sendo atingido por um drone. Depois, podemos ver outro sendo atingido por trás. E aqui temos um caminhão-tanque, ou caminhão de combustível, sendo atingido por um drone. Agora, no último vídeo, falamos sobre como, atualmente, os russos estão enviando caminhões de defesa aérea com frequência. Então, há unidades de defesa aérea com canhões que estão viajando junto com os comboios de combustível, para garantir que eles estejam protegidos dos drones. Mas, infelizmente, isso já não funciona. E um desses comboios foi destruído pelos ucranianos. Temos imagens do que restou, feitas por um russo dirigindo pelo local após tudo. Ele comenta enquanto grava. Então, não preciso comentar. Ouçam vocês mesmos. Vamos lá. Sem tráfego na direção contrária. 3 veículos estão em chamas aqui. A estrada está livre? Vai, porra! Não consigo ver nada, porra nenhuma. Não consigo ver porra nenhuma. Agora isso é uma descarga de adrenalina. Ontem, por volta das 9 horas, na região de Moscou, algo explodiu e todos ouviram. Quando digo todos, é todo mundo mesmo. Pessoas do centro da cidade até a periferia ouviram. Todo mundo ouviu. Mas algo suspeito aconteceu, porque até agora não houve nenhuma confirmação oficial sobre o que foi aquele som. Geralmente, quando drones ucranianos chegam, o governo sempre anuncia: "Ei, pessoal, derrubamos tantos drones. E todo aquele fogo que vocês veem, bem, é só destroço de drone." Sempre há um anúncio, mesmo que não seja toda a verdade. O povo russo recebe algum tipo de anúncio, mas desta vez, eles não receberam nada. E isso fez com que muitos russos começassem a criar teorias sobre o que aconteceu. E essas teorias são realmente assustadoras. Agora, antes de entrarmos nessas teorias, eu tenho o áudio do som. Acho que veio de uma câmera da porta ou talvez de uma câmera na lateral da casa de alguém. Então não importa o que você veja, preste atenção no que você ouve, ok? Ouça só. Além disso, há um morador russo que vive nas proximidades. Ele ouviu o som e tem um detalhe que deixa todo mundo confuso. Ele diz que, normalmente, sempre que os ucranianos enviam drones ou mísseis, o som vem, digamos, deste lado. Então, vem de um lado específico, voltado para a fronteira com a Ucrânia. Ou seja, a Ucrânia está enviando um drone a partir da Ucrânia. Ele consegue ouvir os drones chegando, e depois ouve a explosão do outro lado. Mas desta vez, ele está dizendo que a explosão e o som não vieram do lado ucraniano. Está vindo de Moscou. Ou seja, está vindo de onde não deveria vir. Só escuta o que esse cara está dizendo. É tão estranho porque Moscou está ali, mas o som veio daquela direção. O anel viário central está ali, e há algumas bases militares e outras instalações na área, mas o som veio de lá. Belarus e Ucrânia ficam naquela direção. Os drones geralmente vêm de lá. E o som veio daquela direção. Eu nem me dei ao trabalho de postar nada porque achei que era só a defesa aérea funcionando. Isso acontece todo dia. Mas se ouviram em Moscou ali, Serpukhov e Podolsk ficam naquela direção. Resumindo, as janelas tremeram e parecia que a casa inteira se mexeu na fundação. Resumindo, tudo tremeu. Isso não podia ser só um míssil passando. Era algo vindo do chão. Ou algo caiu, ou algo foi lançado.
Sabe no que eu pensei? Ontem, o foguete do Musk atingiu a Lua a 6.800 km por hora e criou uma cratera enorme. Mas o som não se propaga no vácuo. Então, o som de lá não poderia ter chegado até nós. Essa é a minha única suposição. Eu não sei mais nada. Agora, além de tudo isso, temos um físico russo que também ouviu esse som e tem uma teoria própria. E é uma teoria assustadora. Então, quero deixar claro para vocês que esse cara não apresenta nenhuma evidência. Ele está apenas fazendo suposições. Sabe, ele só está especulando. Agora, ele diz que, como não havia fumaça, poderia ser um som nuclear ou uma explosão nuclear. E ele faz uma comparação histórica com a bomba Tsar da Rússia para tentar sustentar o que está dizendo. Ouçam só. Senhoras e senhores, eu não quero Senhoras e assustar ninguém. senhores, eu não quero assustar ninguém em relação à onda de choque de hoje em Moscou. Mas, como físico, algo me diz que se nada nos atingiu, nada pegou fogo e não havia fumaça. Então talvez fosse algo nuclear. Mas, novamente, não vou afirmar que esse é definitivamente o caso. Só vou lembrar que, durante o teste da Tsar Bomba, a onda de choque deu a volta na Terra várias vezes. Eu não sei. Espero que os russos recebam logo uma confirmação real sobre isso. Mas, sinceramente, mesmo que não seja nada, Putin enfrenta um problema ainda maior. O pior cenário para ele começa a se concretizar. Para entender por que digo isso, é preciso saber como a última guerra da União Soviética realmente terminou. E essa guerra acabou levando ao colapso da União Soviética. Aqui vai um breve resumo. Quando a União Soviética entrou no Afeganistão, ficou presa lá por 10 anos. E o motivo pelo qual finalmente teve que encerrar aquela guerra foi porque as mães russas começaram a protestar contra o governo. Adivinha só? Algo semelhante está acontecendo contra Putin. Ele está preso no mesmo tipo de atoleiro. Ouça só. Agora, eu lembro que da última vez eu disse que não íamos censurar nenhum palavrão com F no vídeo, mas o editor acabou censurando mesmo assim. Não se preocupe, isso não vai acontecer agora. Já pedi ao editor para não censurar. Então ouça, está sem censura. E só um lembrete rápido. Se você não é inscrito, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se aqui embaixo e também no botão de curtir. Isso realmente nos ajuda no algoritmo. Agora, aqui está o clipe. Idiotas que apoiam essa guerra. Quem espera que os objetivos da operação militar especial sejam alcançados? Todos vocês que querem essa guerra vão se fuder e morram lá. Um míssil acabou de passar voando sobre o jardim de infância do meu filho. Primeiro, soou o alerta de míssil. Meu filho entende o que a sirene indica. Não gosto que meu filho tenha que viver em um mundo onde conhece palavras como ameaça de míssil. Antes mesmo de entrarmos no jardim de infância, um míssil já passou voando baixo sobre nós. Talvez estivesse voando para matar crianças ucranianas. Talvez ele estivesse voando para matar as nossas. Meu filho caiu da escada e ficou muito assustado. Ele teve um ataque de pânico. Ele não sabia o que fazer, mas entendeu que não era um aviãozinho. Não era um helicóptero. Era um míssil. Ele reconheceu o som. Ele correu para os degraus fora do jardim de infância e começou a chorar sem parar. Ele estava apavorado. Não existe nada neste mundo. Absolutamente nada. Que vale as lágrimas do meu filho. Faço um apelo a todos que ainda apoiam isso. Quem ainda deseja esse maldito derramamento de sangue. Vocês prejudicam a saúde mental das crianças. Vocês estão arruinando a vida delas. Meu filho tem uma boa infância. Ele tem uma bicicletinha. Nós vamos nadar no rio. Além das lembranças da infância, ele também recordará deitado nos degraus com medo enquanto um míssil cruzava o céu sobre seu jardim de infância. Que sejam amaldiçoados quem começou isso. Ainda mais, amaldiçoou quem continua com isso. Aqueles que pegam armas diariamente para matar outros. Já cheguei em casa. O alerta de míssil passou, mas sigo furiosa. Isso acontece conosco há quase 5 anos. 2 pessoas. Só 2. Não resolvem pequenos problemas com diplomacia e sacrificam vidas de crianças e de pessoas inocentes dos 2 lados. Eu moro a 100 quilômetros da Ucrânia. Você entende? Tive sorte de ver um míssil pela primeira vez em 5 anos. Moradores das áreas de fronteira dos 2 lados já devem ter visto muito mais. Tento compartilhar isso com as pessoas da minha cidade, mas ninguém me apoia. É mais fácil me culpar por eu estar inconformada com o que está acontecendo do que culpar esses canalhas que começaram isso e continuam levando adiante. A cidade é pequena, nem 18 mil habitantes. Como tem um blog, todos aqui me conhecem bem. A maioria parou de falar comigo. Eu estou muito indignada. Eu fiquei indignada e continuarei indignada. Eu vou chamar isso de guerra. Vou dizer que isso está errado, que é sofrimento, dor e sujeira. E sempre vou pedir às pessoas que escolham a paz. Às vezes, queremos que tudo acabe logo.
Em outros, ficamos sem esperança. Tentei muito permanecer perto dos meus pais e evitar ir para outro lugar. Como é que eu vou embora? Devo continuar expondo meus filhos a esse perigo? Onde meu filho chora ao saber que um míssil passa por cima? Eu simplesmente digo não à guerra. Agora, como disse antes, as mães são um grupo muito poderoso em qualquer país. Mas na União Soviética tem histórico de forçar o Estado a ceder. Tudo começou na União Soviética, quando mães protestaram contra a guerra do Afeganistão. Depois criaram o Comitê das Mães dos Soldados, que teve grande impacto. Elas se tornaram a primeira rebelião civil contra o Estado que realmente teve sucesso, porque o Estado mudou sua política por causa desses protestos. A mesma coisa aconteceu na Rússia, depois que a União Soviética colapsou. Quando a Rússia entrou na Chechênia para a Primeira Guerra da Chechênia, esse Comitê das Mães dos Soldados voltou a ficar ativo. Começou a protestar contra o alistamento, e então o governo de Yeltsin cedeu mais uma vez. Eles pararam de recrutar jovens, pararam de recrutar estudantes. E adivinha? Durante esse período, Putin já estava ativo na política russa. Então ele viu isso pessoalmente e se lembra de tudo. E é exatamente por isso que, desde que entrou na Ucrânia, ele tem sido muito cuidadoso para não deixar um movimento como esse começar de novo, porque ele sabe aonde isso pode levar. Então, sempre que vemos cenas como essa, precisamos prestar atenção e entender o que isso realmente significa. Para Putin, isso pode levar a algo muito maior. Mas esse não é o único problema que Vladimir enfrenta. Pessoas poderosas em Moscou também se manifestam. E quando digo poderosas, é sério. Falo do prefeito de Moscou, apontado por muitos como possível sucessor de Putin. Agora, ele afirma publicamente que não apoia o plano de mobilização sobre o qual muitos no Kremlin já especulam. Já discutimos isso antes. Muitos especialistas acham que após as eleições na Rússia, acredito que no fim de setembro, Putin planeja mobilizar ao menos 500 mil de homens para enviá-los à linha de frente. Bem, o prefeito diz que esse, na verdade, é o plano errado. Isso vai arruinar a economia e vai garantir que a Rússia perca essa guerra. Ouça só. Sempre ouvimos discussões sobre o que é preciso. Frequentemente ouvimos sobre a necessidade de mobilizar tudo, para colocar toda a economia em pé de guerra, e assim por diante. Mas a economia moderna é estruturada de forma diferente. Se não há economia de tempos de paz, se não há impostos, nem renda pessoal, e a situação política é completamente diferente. Não teremos sucesso na guerra. Não teremos sucesso na guerra. E para matar a vida, matar uma economia normal é matar o próprio país. É por isso que essas são conversas inúteis que vêm de pessoas que não entendem como uma economia moderna ou uma guerra moderna são conduzidas. A guerra moderna é travada em duas frentes. Primeiro, o campo de batalha real e, em segundo lugar, a saúde do país, com uma economia saudável e estável. Sem isso, a vitória é impossível. Vou ser honesto, isso foi uma crítica bem leve. As palavras foram direcionadas à economia, e ele fica bem longe de criticar a guerra em si. Mas ainda assim, ele é um dos autoridades mais poderosas de toda a Rússia a se opor publicamente a Putin. Adivinha? Ele não é o único. Temos propagandistas russos que não precisam ser tão diplomáticos quanto ele, como o prefeito. Eles pararam de pegar leve. Agora estão publicamente chamando Putin de líder fraco por causa da forma como ele está conduzindo essa guerra. Ouça só, e depois eu vou explicar o que esse cara realmente quer dizer. Que é a autoridade máxima. É indiscutível que a principal figura não tem informações objetivas sobre o que ocorre. Porque, francamente falando, o que ele divulga causa uma impressão dolorosa, justamente por causa da enorme, vasta diferença entre a realidade no local e como a principal figura vê a situação. A diferença entre o que existe. Por um lado, como diz o ditado, o rei não sabe. Mas, por outro lado, desculpe, não foi o próprio rei quem criou esse sistema de mentiras totais, engano, e assim por diante? Bem, para ser preciso, não foi só ele, mas com sua participação ativa. E assim por diante. Sei que é difícil para você encontrar as palavras certas para essas perguntas, então vou falar diretamente. Vladimir Vladimirovich Putin é um líder forte? Não, ele não é. Ele é um líder fraco. E não se trata apenas de um rei manipulado pela própria corte, como dizem, mas figuras evidentes que se sentam, entre outros lugares, em uma certa torre, uma certa estrutura, e assim por diante. Fica bem inclusive. Incluindo responsáveis por várias nomeações escandalosas. Incluindo responsáveis por nomeações polêmicas. Como falei, esse cara não usou linguagem diplomática.
e sua crítica tem uma origem bem específica. Putin enxerga a guerra de um jeito, mas a realidade nas frentes de combate é diferente. Ele ainda afirma acreditar nisso publicamente, mas não sabemos se é verdade. Ele afirma publicamente que as forças russas avançam e que não há problemas nas linhas de frente. Não sei se ele acredita nisso ou se é propaganda para o público interno, mas sabemos de uma coisa. A realidade não condiz com o que Putin declara. Desde o fim do ano passado, ele repetidamente usou roupas militares e fez discursos sobre a Rússia capturar uma nova cidade na Ucrânia. Porém, ao analisar as linhas de frente, você percebe que ele está mentindo. É uma das duas coisas que aconteceram. A primeira é, claro, que algum soldado russo colocou uma bandeira em uma nova cidade. Um cara só. Putin afirma que a Rússia controla a cidade, mas isso não é verdade. Logo após a bandeira ser erguida, um drone ucraniano elimina o soldado russo e a Rússia perde o controle da cidade. Segundo Putin, a cidade está sob controle russo. Então, ou é isso que está acontecendo, ou às vezes é até pior. Soldados russos ainda estão fora da cidade, lutando na zona cinzenta. Putin afirma que a cidade está sob controle russo, mas mente. Sempre que isso ocorre, os propagandistas russos sempre culpam as pessoas ao redor de Putin. Eles nunca querem criticar Putin diretamente. Eles sempre dizem que, olha, isso é porque as pessoas que estão dando informações para Putin estão mentindo, ou isso é porque estão dando conselhos ruins para ele. Ele simplesmente não sabe o que está acontecendo. Eles nunca criticam o czar diretamente. Mas esse cara deixou isso de lado e enfrenta Putin, dizendo publicamente que ele é um líder fraco e não conduz a guerra direito. E não vamos esquecer, esse cara não é contra a guerra. Ele quer que a Rússia assuma o controle da Ucrânia e que Putin seja mais agressivo, matando o máximo de civis possível. Ele acha que Putin não tem capacidade para conduzir uma guerra, por isso o critica. Agora, adivinha? A parte da fraqueza é realmente verdade. O governo de Putin ficou mais fraco. E o próprio Putin sabe disso. Ele sente a posição em que está. E é exatamente por isso que ele está, na verdade, entregando cada vez mais poder ao FSB para garantir que continue no poder. E isso está realmente criando uma situação muito problemática com a elite russa. Deixe-me mostrar o que quero dizer. Este é um novo relatório que a Bloomberg acabou de divulgar. Dê uma olhada. Putin recorre aos ninhadura do FSB para manter a elite de guerra sob controle. De acordo com esse relatório, muitos membros da elite russa temem que o FSB esteja fora de controle, já que Putin encarregou a agência de manter seu domínio durante o crescente desconforto com a guerra. O principal exemplo do FSB abusando de seu poder é a situação do CEO do Telegram. Ele é um bilionário russo que nasceu na Rússia. O Telegram, eu acho, foi fundado na Rússia. E agora esse cara foi acusado de terrorismo. E por que ele recebeu essa acusação? Bem, porque ele não quis deletar os grupos ucranianos no Telegram. O Telegram é esse grande aplicativo de mensagens que muita gente usa. Acho que eles têm mais de 1 bilhão de usuários. Isso mostra que ucranianos e russos usam o aplicativo. Durante essa guerra, o uso do Telegram explodiu para todos que estiveram envolvidos direta ou indiretamente. Agora, Putin não quer grupos ucranianos no aplicativo que era de um russo, ou pelo menos, de um cara que nasceu na Rússia. Então Putin tentou pressionar esse cara para apagar esses grupos. Mas quando ele disse não, foi acusado de terrorismo. Agora, é claro, não foi o Putin diretamente quem tomou essa decisão. Foi o FSB. Mas faz sentido porque Putin confia tanto nessa organização. Todo mundo lembra que Putin era agente da KGB antes de entrar na política. Mas o que as pessoas esquecem é que depois que ele entrou na política, a KGB foi transformada em FSB. Então a KGB basicamente virou FSB. E Putin foi um dos primeiros políticos que apareceu publicamente na televisão russa, nos canais de notícias russos, e defendeu a KGB. Nessa época, muitos perceberam como a KGB era ruim durante a União Soviética. Por isso, a KGB foi dissolvida e criaram a FSB, que basicamente é a mesma coisa. Além disso, Putin não apenas defendeu a FSB, ele também foi um dos chefes antes de se tornar presidente. Então, ele costumava ser um chefe da KGB. Depois, acho que ele se tornou primeiro-ministro. Depois, ele virou presidente interino e então se tornou o próprio presidente. Então, ele costumava ser o chefe dessa organização. Ele mesmo era um espião. Então, agora faz sentido porque ele confia tanto neles. Mas as elites russas não estão muito felizes com isso, porque veem isso como a FSB ganhando ainda mais poder e não havendo nenhum controle sobre esse poder. Não há freios e contrapesos, nenhum outro órgão ou instituição que possa controlar o que a FSB diz. Basicamente, agora eles têm poder ilimitado dentro da Rússia. Dê uma olhada neste comentário específico de uma fonte russa. Isso trata do 2º departamento da FSB, responsável por combater o terrorismo e manter a ordem política na Rússia.
Agora, eles têm carta branca para investigar qualquer pessoa sem muita prestação de contas. Essa era a diretoria. Ou esse era o grupo que perseguiu o fundador do Telegram, a mesma diretoria que prendeu Ilya Rimslov. Esse é um blogueiro pró-Kremlin sobre a guerra que já cobrimos antes. Ele pediu que Putin fosse julgado por crimes de guerra, ou até enforcado por crimes de guerra, e agora ele está na prisão só por esse comentário. E além disso, esse é o grupo responsável pelo político anti-guerra Boris Nazadin, que acabou de sair do país. Ele concorreu contra Putin em 2024 e, semanas depois, foi condenado por extremismo por publicar uma foto de Alexei Navalny. E então ele foi declarado agente estrangeiro só este mês ou no mês passado. E então, quando temeu pela própria vida, ele foi para a França para poder ficar seguro e continuar suas críticas e oposição a Putin de um lugar onde não precise se preocupar com o FSB. A mesma segunda diretoria está atrás dos magnatas empresariais, está confiscando propriedades de outras pessoas e às vezes até distribuindo para os leais ao regime. Então, se há um bilionário que está irritando Putin e outro bilionário que apoia Putin, o dinheiro dele vai para esse cara porque apoia o regime. Eles também perseguem pessoas comuns, físicos, pesquisadores, atores e quem se manifesta. Agora, para a elite russa, essa não é uma boa situação, porque mesmo que estejam lucrando com a guerra, eles realmente não têm para onde ir por causa das sanções. Eles não querem viver em um país cada vez mais autoritário e parecido com a União Soviética. Por isso, alguns membros da elite dão entrevistas à mídia ocidental sobre o aumento do poder do FSB sob Putin, especialmente agora que essa guerra não está indo exatamente como planejado. Então, cada vez mais pessoas estão criticando Putin. E em resposta, Putin está apenas dando mais poder ao FSB para conter as críticas, se é que você me entende. Agora, continuando, no episódio desta semana do Battlefield Breakdown, tivemos David Stevens, de Houston. Ele é ex-comandante da Marinha dos Estados Unidos, ex-oficial de operações de ataque no Golfo Pérsico e agora é autor. Ele vem acompanhando de perto essa guerra na Ucrânia desde o início. Como vocês sabem, esse trecho é do nosso episódio completo que normalmente liberamos apenas para membros. Então, se você tiver interesse em se tornar um membro e apoiar o nosso canal, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo ou acessar basicsinsider.com. Seu apoio viabiliza nosso jornalismo independente. Não temos investidores ou bilionários. Somos financiados por vocês e pela receita de anúncios no YouTube. Se gosta do nosso conteúdo, você pode apoiar tornando-se membro hoje e acessar muito conteúdo exclusivo produzido diariamente. Agora, vamos ao trecho. Isso é muito impressionante. É definitivamente algo que eu consideraria quase como um porta-aviões em miniatura. Um drone que tem a capacidade de lançar outros drones, evadir alvos. E ele pode até ser um kamikaze. Algo que um porta-aviões evita fazer. É só ir direto. Eles não tinham nada, né? O mais interessante, tenho certeza que você concorda, pois acompanha a Marinha bem mais de perto do que a maioria das pessoas. No início dessa invasão, eles não tinham Marinha. E agora... É relativamente barato. Em algumas imagens, você verá que eles lançam os drones e erguem um mastro de antena para direcioná-los. Também tem a opção de usar fibra ótica para diminuir a chance de interferência. Algo que me chamou a atenção. Você provavelmente vai ver em alguns dos outros vídeos. Eles realmente colocaram lançadores de foguetes nesse negócio. E eles instalaram o míssil AIM-9 Sidewinder em um desses equipamentos. Isso era o que eu costumava carregar no F-18, nas pontas das asas do F-18. Você tem 2 mísseis Sidewinder projetados para derrubar outras aeronaves. Isso é realmente incrível. E eles, pelo que eu entendi, já derrubaram 2 aeronaves. Isso é insano. Recentemente, acho que os Estados Unidos confirmaram algo. Estado Maior Conjunto? É esse o termo certo? Confirmaram que um F-16 derrubou um Su-35, a aeronave mais avançada da Rússia. Com certeza, mas foi esse drone Barracuda que realmente derrubou uma aeronave russa. Isso é insano. Esses drones navais, eles ainda dependem de fibra ótica? Ou... Não, fibra ótica do drone marítimo para os drones FPV que ele lança. Agora, eu não acho que eles precisem. Precisar disso porque vê aquele mastro enorme saindo do convés. Isso é. Tenho certeza. É para transmitir, receber, e então eles usam satélite, claro, para ir do navio de volta para os controladores. Sim, isso é insano. E tenho certeza de que você viu a operação da Ucrânia, atingindo petroleiros no Mar Negro e no Mar de Azov. Algo interessante. Nenhum marinheiro está em risco pelo lado ucraniano. Eles já derrubaram quase 200 petroleiros. Com certeza. Você vai notar nos vídeos que, primeiro de tudo, eles estão desviando dos tiros e têm lançado bombas.
mas estão mirando no leme e no sistema de propulsão desses petroleiros. E isso é muito importante porque você realmente não quer fazer um buraco na lateral de um petroleiro, especialmente se ele estiver nas suas próprias águas. Você não quer criar enormes vazamentos de óleo e incêndios. Isso é uma explosão enorme, né? Sim. Isso provavelmente nem sempre funciona. Petroleiros pegam fogo, mas é importante evitar vazamentos, especialmente em águas costeiras compartilhadas. Sim, não. A Não. Ucrânia tem. Deixou claro que eles não estão tentando. Eles estão apenas desativando esses petroleiros para que não possam mais operar, ou não estão Exatamente. tentando causar danos. O óleo dentro ou qualquer coisa assim. Sim. E esses são alguns clipes iranianos que eu acho que você poderia falar mais sobre isso, já que você esteve lá por um tempo. Drones suicidas navais dos Estados Unidos atingindo docas iranianas. E isso tem um mês. Sim, essa tecnologia é relativamente nova para nós. Nós, o setor militar e a indústria de defesa dos Estados Unidos, não temos orgulho demais para aprender com a Ucrânia e outros países, inclusive o Irã. Muitos dos drones que estamos colocando agora em operação são basicamente drones Shahed que aprimoramos e melhoramos, e estamos enviando de volta contra eles. Nós Mas sabemos eles são qual raros. é o... Atualizações, por acaso? A maior parte são sistemas autônomos, capacidade de ignorar completamente interferências, e maiores velocidades, manobrabilidade e furtividade. Barracuda, isso mesmo. Esse é como o porta-aviões em miniatura. Veja ali o suporte de lançamento na parte de trás. Nem todos possuem isso. Mas eles podem disparar foguetes não guiados, mas também, como eu disse, instalaram mísseis guiados por calor, que normalmente usamos em caças. Então ele pode chegar a essa altitude? Pode parecer uma pergunta boba, mas eles conseguem atingir um caça no ar? Sim. Ou apenas em um? É meio parecido com sistemas portáteis de defesa aérea. Você já viu os mísseis lançados do ombro? Existe uma série deles, tanto russos, americanos, quanto de outros países. Essas coisas podem ser disparadas do ombro, eles têm alcance limitado. Só conseguem atingir aeronaves que estejam em altitude relativamente baixa. O AIM-9 é mais poderoso, tem maior alcance e é bem mais sofisticado. Também podemos ver um drone sendo lançado agora, após este clipe. Tenho certeza de que é isso que está escrito. Pronto, agora você Pronto. está vendo os foguetes disparando da parte de trás da nave. Sim. Esse é o sistema de defesa dela. Ali está o mastro da antena e a câmera. E tem um drone saindo. Lá vão, Elson. Então esses drones estão ligados à nave-mãe e depois a nave-mãe se comunica via satélite com o operador. Isso é louco porque eu não sei se você lembra, mas nós falamos sobre como a China estava tentando construir algo assim há cerca de 1 ano. E a Ucrânia conseguiu fazer isso antes de qualquer outro. Quando sua vida está em risco no seu país, você fica muito motivado. Você inova muito mais rápido. Não sei se viu, mas falamos isso há pouco. Estão aprovando 2 novos projetos de drones por dia para 2026. Insano, né? Isso é incrível. Isso realmente é impressionante. Lições que precisamos aprender. Mas isso também é tão difícil porque os Estados Unidos também estavam inovando. Quero dizer, ainda estamos inovando, certo? Na Guerra Fria e Segunda Guerra Mundial, a inovação foi extrema. Fora de períodos de guerra, é difícil replicar isso. Você concorda ou discorda? Não, absolutamente. Não há dúvida sobre isso. E nós tendemos a ter muito mais impulso no nosso complexo industrial militar. Mas sob o atual secretário de Defesa, ele tem visitado as empresas do setor de defesa e basicamente pressionado eles para fazer exatamente isso. Sim, e isso acho que estamos entrando um pouco no lado dos negócios, mas eu vi alguns CEOs dessas empresas falando sobre isso. Para eles, o maior motivo para aumentar a produção é se o governo realmente começar a fazer pedidos, em vez de só dizer, ei, precisamos aumentar a produção. Porque para esses CEOs, eles têm outros incentivos também. Eles não querem gastar muito dinheiro em uma nova fábrica se não tiverem um retorno financeiro garantido. Não, é assim que funciona. Não vejo isso como um problema agora. Estamos gastando munição muito rápido. Sim, é verdade. O que é insano. Ok, este próximo vídeo é de um drone planador FPV com guiagem terminal que atinge um barco russo. Isso é importante. Você tem o operador humano identificando o alvo e depois passando para um sistema especialista de IA para continuar o ataque. Quando há interferência, o sistema já é totalmente autônomo. Uau! E você pode ver que é muito eficaz. O alvo está manobrando. Acho que o alvo provavelmente sabe que está sendo rastreado. Mas o sistema de IA é mais rápido.
Então, isso é algo que eu também queria aprender mais sobre. Você viu que o diretor da CIA, Radcliffe, confirmou que a expectativa de vida de um russo na linha de frente é de 20 a 30 minutos? Eu vi isso. O vídeo, ele disse que é por causa da IA. De que outra forma usam? Faz sentido. Quando o piloto perde o controle, a IA assume, certo? Pode continuar. Você explicou porque eu não sei. É verdade. Repare que na maioria dos vídeos FPV, ao se aproximar do alvo, os movimentos ficam bruscos e meio instáveis. Depois, tudo fica em branco. Isso ocorre porque, para um operador humano, qualquer piloto de porta-aviões diria: a meia milha de distância não é tão difícil. Errar um pouco não importa. Quanto mais perto do pouso no porta-aviões, menores e mais rápidas devem ser as correções. Mas há um limite humano para isso. Por isso, pousar à noite em porta-aviões é a coisa mais idiota que já fiz mais de uma vez. Mas é sempre assim. Ao tentar guiar algo a um alvo, você basicamente pilota até ele, fazendo correções menores e mais rápidas. Então, muitos dos primeiros vídeos de FPV, tudo é imprevisível. Você pensa, será que vai acertar? Faz uma manobra de última hora e pode ou não acertar. Com IA, é possível ajustar isso, pois ela responde mais rápido. Mas ela ainda não está adquirindo o alvo. Ela está fazendo apenas a fase de orientação terminal. Mas, e isso é outra discussão, estamos caminhando para a aquisição de alvos por IA. E isso traz uma série de outros fatores. Sim, o debate ainda está em andamento. Ok, faz sentido. Acho que isso que você acabou de explicar pode ser aplicado também na linha de frente, certo? Onde, no último segundo, a IA simplesmente assume o controle. Não precisa necessariamente ser interferência ou guerra eletrônica. Ela assume o controle simplesmente porque é mais fácil para a IA do que para os humanos. É verdade, e eu não sei qual é o equilíbrio nisso. Os operadores ainda podem sentir que conseguem fazer um bom trabalho e podem não entregar o controle. O problema de usar IA para aquisição, e aliás, a aquisição por IA só se tornou realmente possível recentemente. Sabe, as pessoas olham para 20, 30 anos atrás, a IA conseguiu vencer os melhores mestres de xadrez, mas ela não conseguia pegar uma bola ou dirigir. Bem, adivinha, hoje você pode dirigir um carro de ponta a ponta dos Estados Unidos. Os robôs Optimus conseguem lançar e pegar uma bola de beisebol. Essa habilidade possibilita a aquisição autônoma, mas pode retirar o humano da chamada cadeia de decisão de ataque, ou seja, decidir atacar ou não. Isso gera algumas preocupações. Com certeza. Tenho certeza de que haverá um grande debate aqui nos Estados Unidos. E as pessoas vão tentar encontrar as respostas certas, certo? Mesmo que discordem, o objetivo é chegar à resposta certa. Outros países podem não ter esse debate. Tipo, nem precisamos falar sobre China ou Rússia. Não sei se a Ucrânia pode ter esse debate. Com um efetivo menor que o da Rússia, eles precisam adotar isso bem mais rápido que outros países. Com certeza. E eles estão enfrentando um oponente que praticamente não tem limites morais. Aliás, nós temos alguns desses sistemas autônomos. Eles realmente operam, até caças autônomos, mas ainda estão em estágio de protótipo. Como eu disse, Há algumas preocupações sobre delegar a decisão de matar e enviar algo para executar uma missão. Novamente, se você quiser assistir ao restante do episódio, pode fazer isso tornando-se um membro aqui embaixo. Meu nome é Sam e nos vemos no próximo vídeo.